Boa noite a todos. Eu fico de verdade lisonjeado com a oportunidade de vir aqui conversar com vocês um pouco a respeito do que eu aprendi. Em 1975 eu fiz a 8ª série aqui no SEMI. Em 76 eu fui para o Rio, fiquei até 88. Lá eu fiz medicina, direito, 3 filhos e voltei para Jacareí, concursado do Banco do Brasil. Eu mandei uma carta para Brasília: se vocês me lotarem na agência Jacareí, eu assumo. E eles aceitaram, e eu fui bancário ali na esquina durante 2 anos. Eles descobriram que eu era médico, me mandaram para servir em São Paulo. Eu fiquei 3 anos, todo dia, 4 horas dentro de ônibus para trabalhar em São Paulo, lá na São Bento número 2, cuidando de 5.000 bancários. E isso me deu a oportunidade de conhecer bastante, estudar bastante, porque chegava às 18 horas, terminava o expediente. Para sair de São Paulo é uma dificuldade. Então a minha opção em 89 foi continuar estudando. E aí eu fui para a USP, fui para continuar, fiz 2, 3 mais pós-graduações e aproveitei o tempo, já que eu estava em São Paulo, e essa que é a grande vantagem. Quando ela fala que a gente agradece aos antigos e aos novos, me fez pensar a respeito de que todos nós temos a idade das galáxias, 4 bilhões de anos, todos nós. A cadeira, a água, o espelho, todos nós temos a mesma idade. Nós simplesmente renovamos. Pegamos a mesma semente e colocamos outros ingredientes nessa estrutura genética, ou quem é engenharia que sabe, você faz um arcabouço e você vai fazer um enchimento, porque esse enchimento é que você vai aprender. A gente vai trabalhar hoje aqui a respeito do que eu chamei de nutrição integral. É uma literatura que está no prelo, pronta para poder ser impressa. Na verdade já tem bastante tempo que isso está pronto, por isso que já estava pronto quando ela me pediu, né? Eu já apresentei isso até em Portugal, em outras cidades, em outros estados. Então é muito bom poder fazer a adaptação, porque a gente já está pronto, sempre pronto. E o meu apelido é sempre melhor. Eu já me chamei o Eterno Aprendiz, mas aí eu preferi melhorar, e melhorou para sempre melhor. Então vocês sempre vão me ver agradecendo, vendo que tudo pode ser feito diferente. Dizem que tempo é dinheiro. Dinheiro a gente recupera, tempo não. Vida também nós não recuperamos. Então a gente precisa nesta vida aprender a valorizar o tempo, porque essa é uma dimensão que a gente não pode acumular. Eu não posso comprar o seu tempo, eu posso até mandar o seu tempo. Você sendo meu empregado, eu sou dono do seu tempo, mas eu não posso comprar o seu tempo. Então, na medida em que cada qual administra o próprio tempo, nós temos que aprender essa dimensão temporal e para poder trabalhar isso para o nosso bem, porque nós também não podemos comprar a vida dos outros. Tá? Aqui a gente viu essa ideia da imagem, né? Então, em que ombros você sobe para poder ver em que distância? Na verdade, o vale é o mesmo. Em que colina você se posiciona? Pontos de vista. Então, por isso que se fala subir nos ombros de gigantes. E os nossos melhores amigos são os nossos livros, aquele que nos transforma. Inculcar na consciência, isso aqui é uma tela de fundo, inculcar na consciência a luz do Criador, está sempre presente o tempo todo. Então essa ideia da luz criativa, que todas as culturas traz essa ideia de que no início era luz, no início era... Então esse primeiro ponto da luz é onde a gente vai gerar a vida. A gente vai conversar um pouco sobre isso.
de novo a ideia, né, da arte científica de viver mais e melhor. Por que arte? Cada qual tem o seu jeito, certo e único. Na verdade, não existe a possibilidade de que se faça a mesma experiência repetida. O que a ciência nos cobra, que uma experiência cientificamente comprovado, ou um fato, ou uma circunstância cientificamente comprovada, é porque ela foi repetida nas mesmas condições de temperatura e pressão. Você dá um arcabouço, uma ideia, e outro experimentador reproduz aquela experiência. Esse é o critério do que é cientificamente. Enquanto que arte é impossível. Não tem como fazer duas vezes da mesma maneira. Então eu gosto muito de fazer esse paradoxo, esse trocadilho, essa confusão. Porque quando nós fundimos a arte com a ciência, e aí você vai para essa ideia de viver mais e melhor. Os alimentos físicos e sutis, já também chamei dessa maneira, principalmente quando eu fiz a apresentação em Portugal, que é um alimento que você não pesa, não mede, não quantifica, mas você tem os efeitos da raiva, da ira, da contrariedade, da novela, do cinema, da amizade. Tudo isso serve de alimento para outras dimensões que a gente vai conversar. Então, para o corpo, mente e espírito, para ficar numa divisão trina que a gente conhece bastante aqui do lado cristão ocidental. E a ideia de crer ser para fazer ter. Então é preciso ter fé, é preciso ter confiança para poder levantar cedo e fazer o que tem que ser feito. Porque ninguém vai fazer para você não. Levanta mais cedo, dorme mais tarde, que você vai conquistar. Esse foi um curso que eu fiz lá em Curitiba e em outros lugares também, com duração de 5 aulas. Quinta é uma apresentação, na sexta-feira são 2 aulas, de manhã e de tarde, e de noite também. Então são 3 aulas na sexta, mais 3 aulas no sábado. Então são 6 aulas, um total de 20 horas, e isso, se vocês se interessarem, se houverem, a gente pode oferecer o curso, e inclusive a gente fornece certificado na condição de profissão regulamentada. Isso serve para estágio, serve para tempo de quem está em escola, para quem precisa de comprovação de estágio na escola, pedagogicamente falando. Então a gente tem uma empresa e a minha profissão me permite dar um valor a esse certificado para comprovar como tempo. E aí é uma questão de depois a gente ver como que vai ser essa apresentação e o desdobramento de tudo isso. Então, num primeiro momento, a gente vai falar do que é a fisiologia da digestão. O que é pôr na boca, mastigar, ensalivar, colocar no estômago, fazer a digestão. Da digestão vai para os intestinos, o intestino faz a absorção, na corrente sanguínea leva para os tecidos, faz a assimilação, da assimilação faz o metabolismo excreta o que não aproveitou, faz os metabólitos também, porque faz as reações físico-químicas, a gente vai falar disso também. E aí a gente funciona. E é isso que gera a vida, é isso que gera movimento, essa energia bioquímica que a gente recebe a partir dos alimentos físico-químicos. É isso que nos dá vida. Porque do ponto de vista da beleza estética por si só, uma estátua, ela é muito mais bonita do que, sei lá. Então, o que faz a diferença, que gera a vida, é essa energia bioquímica que nós retiramos dos alimentos físico-químicos e também das outras estruturas. A gente fala também do erro alimentar, falamos dos maus hábitos, do quanto que custa e como se corrige comer errado, porque é gostoso. Por isso que todas as culturas trabalham com um pecado da cabeça, falta de juízo, pecado capital, caput, cabeça.
Pecado é não atingir o objetivo. A falha da cabeça, falta de juízo, é você ter gula, ter preguiça, desejar mais do que você pode, os pecados capitais, que foi estruturado pela Igreja Católica, mas outras culturas também condenam a você querer mais do que você precisa. E isso não é só para o estômago não, em outras áreas também. Os nutrientes emocionais, os nutrientes racionais, como é que você gosta de estudar ou não, deixa do jeito que está para ver como é que fica, eu quero ouvir que foi para me arrumar. Uma sessão de perguntas e respostas, então a gente reserva dentro dessa estrutura cerca de 2 horas depois da primeira exposição, 2 horas para que a gente faça uma lapidação e melhore o assunto. No segundo dia a gente vai trabalhar de umas coisas mais complicadas, nível 1 e 2 do que são os alimentos da psique ou da psique, da alma, e mais acima os alimentos espirituais, mais complicado, mais sutil, mais energia. Como diz, energia é igual a massa vezes uma constante elevada ao quadrado. Quem disse isso? Einstein, parabéns. Então é mc ao quadrado. Se você acrescenta energia, você vira luz. Se você tira a energia, você vira matéria. Então você vai ser luz ou matéria pelo gradiente de energia que você coloca ou não na matéria. Einstein que disse isso, e é o que a gente sabe a respeito dessa ideia. O mais importante de tudo, nunca aceite nada do que lhe digam como sendo a última verdade verdadeira. Sim. Sempre se dê o benefício de aprender mais. Ele está dizendo isso, por que ele está dizendo isso? Quem disse isso para ele? Onde ele aprendeu isso? Por que ele quer falar desta maneira? Porque aqui tem um outro segredo em relação à pedagogia. Eu fui professor de pedagogia e a gente estuda bastante como é que funciona essa ideia do mensagem, mensageiro e receptor, emissor, tarará. Então a ideia do que eu penso não é o que eu falo não é o que você escuta, o que você escuta não é o que você entende. Olha a confusão do que é a nossa comunicação humana. Então quando alguém fala alguma coisa, primeira coisa, põe o pé atrás. Nunca aceite. E o que mais me deixa feliz é você pensar em quem não veio aqui hoje. Porque quem não veio aqui hoje que você está alimentando, e lá na frente a gente vai conversar. Ter conduta de aprender a se socorrer das dimensões que você não pesa e nem mede. Todo mundo pede uma ajuda, tem um patuá, faz uma rezinha, tem um não sei o que, A gente sabe que tem uma força que nos ajuda. A gente tem efeitos disso aí. E preencher o seu coração e a sua mente com os conhecimentos mais elevados. Todo mundo fala e sabe a respeito de alimento saudável, de atividade física regular e de estilo de vida. Aquilo que você pensa, aquilo que você fala, aquilo que você sente, responde por 2/3 ou mais da sua saúde, do tanto que você vai viver e do tanto que você vai frequentar o médico, ou não. É você que escolhe o estilo de vida. Deus ajuda todo mundo. O assaltante também reza Pai Nosso antes de trabalhar. Você sabia? Verdade, ele acha que é um trabalho. E ainda quando ele encontra um resistente, coitado, tem que sentar bala, né? Mas isso é outra história. Vigor vital. Isso aqui é que é importante para a gente passar dos 100 anos brincando com os netos. Alguém aqui quer viver mais de 100? Eu.
Com saúde e disposição, todo mundo fala, né? Desde que seja com saúde, mas a saúde você conquista. Saúde não se compra. Saúde é efeito, é consequência. Então aquilo que você tem como estilo de vida, como atividade física regular, como alimentação do corpo de uma maneira saudável, é que vai te dar vigor vital. Ou não. Você escolhe. Drogaria e hospital não vai te levar para mais de 76 anos a idade média. E as pessoas querem com a pílula do dia seguinte. Verdade, né? Come, e né? 20, 30 anos para engordar e quer emagrecer em 3 dias. Gratidão aos meus avós paternos e maternos, elogios, né? A gente sabe que temos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 32, 64, você consegue nominar todos eles? Nem eu. Mas pelo menos você consegue fazer um momento de gratidão 5 horas da madrugada? Porque são as suas raízes. Se eu não nutrir as minhas raízes, como que eu quero ter galhos e quero ter brotos e quero ter frutos 100 por 1? Você não aduba. Os orientais trabalham isso de uma maneira muito forte. Orientado, luz que vem do leste. E aí você encontra uma dificuldade, o que você tem que fazer? Dar seus pulinhos, jacaré. Que bom que você tem dificuldade. E as pessoas querem facilidade. Não, você não veio aqui para ter coisa fácil, não. Você veio aqui para enfrentar coisa difícil. Maior ponte do planeta, lá na França. Seres humanos que construíram. Você tem dificuldade? Não tem problema, a gente resolve. Pensa, resolve. Se não tiver a solução agora, tem problema não, eu não tenho pressa. Deixa aí que eu resolvo, não se preocupa não. Eu vou lá e faço. O pulsar, aliás, as estrelas, quando elas estão no momento da morte, que elas viram um pulsar. E aí é que vem a ideia do que será que é morte ou será que é nascer? A minha neta tinha ela tem 16 anos, ela deveria ter uns 2, 3 anos de idade. Ela disse que tinha morrido acho que era bisavó dela, era bisavó, então era trisavó dela, da minha neta, do lado do pai. Tinha morrido. E aí ela falou, não pai, ela não morreu, é que ela não cabia mais nesse mundo, ela foi para outro mundo. Uma criança de 2 anos. Olha só, eu falei, olha que sacação, você foi para outro mundo. Como a gente não vai, não cabe mais dentro da barriga da mãe, não vem a luz? Você não cabe mais ali, não dá mais para você ali, você quer continuar lá. Filho de Deus, eu já completei a 8ª série, eu já estou fazendo o 2º grau, em 73 eu tinha que fazer faculdade, Jacareí não cabia mais para mim. Eu tinha que ir embora. Mas eu volto, tem raiz, a gente tem que ter. E o pulsar que dá vida. E a ideia do que é, né? A gente está aqui na periferia da Via Láctea, bem na periferia tem um sistema solar, um dos bilhões de sistemas solares, dos bilhões de galáxias do universo. Nós estamos lá naquele cantinho, com planetinhas rodando em volta, né? Aí a gente acha que a gente é importante, tá? Você tem uma cidade, aí você acha que eu tenho um monte de DR na frente do nome, eu tenho um monte de carro na garagem, eu tenho um monte de
Meu amigo, você não passa da tiririca que nasceu no cocô do cavalo do bandido. Quer mais? Menor? Tudo vem da mesma poeira cósmica. Disseram os astrônomos que a Andrômeda vai engolir a Via Láctea, vai virar uma coisa só, em 4,5 bilhões de anos. Vai demorar um pouquinho. Vai dar para você fazer o banheiro da sua sala. Então a gente vê no microcosmo a mesma ideia do macrocosmo. A gente tem outra imagem ali na frente que você vai gostar mais ainda. Vocês já escutaram falar que tudo é energia. Tanto que Einstein, através dessa ideia, que não é nova, isso é milenar, tudo é energia. Quem trabalha com Kabbalah, quem trabalha com as ideias dos sufistas, sabe da importância dessa ideia de que tudo é energia. Matéria é um estado de energia, e luz é outro estado. Então, na luz visível, você tem lá o RGB, Red, G, Green e B, Blue, né? Que você tem os três na impressora, e você fabrica todas as outras cores, com 3 cores. Então você tem que o espaço o delta de vibração da onda que se torna luz visível. Então você tem micro-ondas, ondas de rádio, raio-x, raio gama, para cima e para baixo, é infinito. Onde você vai sintonizar? Você vai ter que ter um aparelho diferenciado, senão você não sintoniza. Se você não ficar sentado na calma, né? Colocar-se na posição correta, respirar 20 minutos. Ah, mas eu quero agora. Meu amigo, agora não tem. Se você sentar, ficar quieto, respirar 20 minutos, pode ser que venha. Mas se você não tiver pressa, pode ir embora. É só para quem quer, não é para quem exige, não. A vida não tolera intolerantes, não. Nous é uma dimensão que não cabe na nossa intelectualidade. A gente acredita que isso é uma dimensão espiritual, uma dimensão noética, tanto que é o adjetivo de uma coisa que vem do mundo das ideias, do mundo que não cabe na nossa compreensão intelectual. Aí você tem o Pai Sol, a Mãe Terra, você tem essa energia positiva e negativa, oxigênio e essência cósmica como sendo polaridade positiva, os alimentos físico-químicos que falamos ainda há pouco, que vai servir dentro da célula como um radical negativo. E aqui você vê que é negativo, como você pega um ímã e quebra o ímã, ele continua tendo polaridade positiva e negativa. Quebra de novo, ele continua tendo polaridade positiva e negativa. Então, ser positivo e negativo, sempre você vai ter as duas polaridades. E essa dimensão da polaridade, os egípcios antigos já tinham dentro de uma tábua de esmeralda. Isso muito claro, muito fácil. Então aqui a gente gera a vida dentro de água, terra, ar e fogo na condição de luz do sol. Esse início para a gente entender o que é a vida por si só, para poder falar depois das coisas mais complicadas. Primeiro a gente aprende a somar, depois a diminuir, multiplicar, e quando chegar em raiz quadrada, seno, cosseno, lá na frente. Por enquanto a gente vai devagar. Isso aqui é uma outra tábua de estrutura do universo, em que você tem as partículas, você tem a energia, você tem uma série de coisas
que é para quem gosta de estudar, chama-se As Qualidades das Mudanças do Estado de Energia. É em inglês, mas você tem que aprender a falar inglês e a ler. Pelo menos a ler em inglês você vai ter que aprender. Eu leio mais do que escrevo, do que escuto, do que falo. Não, falo melhor. Outra coisa interessante, quantidade versus qualidade de consciência. Esse livro é interessante a gente ver porque ele faz uma tabela abscissa coordenada da quantidade de consciência como resposta de frequência. Pode acreditar que está escrito aqui, tá? E do outro lado ele chama de capacidade do sistema nervoso lidar com as informações. Então você tem físico, astral, mental, causal, e aí você tem átomo, vírus, planta, cachorro, homem. Então a gente acha que depois que a gente acha, todo mundo continua evoluindo. Todo mundo está no mesmo busão. O cachorro, a planta, está todo mundo evoluindo. É que a gente vê um pedacinho, como disse também, foi Einstein que fala que se você projetar uma reta ao infinito, você vai ver o seu próprio fraque. Porque o espaço é curvo, não existe reta. Quem trabalha em matemática, você imagina que isso aqui é reto, porque você está vendo um segmento. Porque se você projetar ao infinito, isso aqui é uma curva. E isso é que é fazer experimento mental. Trabalhar com você, o que você está vendo não é o que você está vendo, é o que você está interpretando. E esse sistema de interpretação nós criamos. E se nós criamos, nós descriamos, por que não? Existe descriar? Neologismo, obrigado. Também a ideia que é comum, a gente já conhece bastante isso, na força vital, isso dentro da homeopatia, isso é muito bem falado, a energia vital, aquilo que movimenta. Isso é uma imagem bem interessante para trabalhar o que se chama membrana celular. A membrana celular é a mãe, pai de todas as coisas que nos acontecem. Porque a membrana celular é o que separa o que está dentro do que está de fora. O que é meu do que não é meu. Eu quero e eu não quero. Sabe da alergia? Não, eu não gosto disso. Eu só faço o que eu gosto. Porque então você tem uma membrana impermeável. Você não troca o que tem dentro com o que tem fora. Você tem alergia. Você não gosta. Não fala disso que eu não gosto. Tem gente que é assim. Você sabe, não, aqui com vocês eu sei que não. Mas tem gente que acha que isso é o jeito certo, correto, que eu sei que é assim. Fica o pé e acha que o jeito dela eu vou viver isolado, pronto. E aí vira uma casca dura, perdeu a vida. Não tem mais movimento, não tem mais troca, não tem mais fecundação, não tem mais filhinho, não tem mais broto. A vida permanece pelo broto. Brotação. O que é isso? A energia fundamental, a força da vida. Prana. Muitos de vocês já escutaram dessa palavra prana, que na ciência ocidental isso não é um senso comum. Está chegando, é verdade. Porque é uma verdade que não tem como você negar. Amigo, tem coisa que você não explica. Há muito mais coisas entre o céu e a terra, já disse outro, do que pode compreender a nossa vã filosofia. Então, o prana é essa energia que nos dá vida, e ela tem uma distribuição nos pulmões, no sistema nervoso e no cérebro.
Como é que a gente vai trabalhar a distribuição dessa energia? Onde eu que vou buscar essa energia? Como eu vou usar essa energia? E se for para usar para finalidade elevada, para saúde e sobrevivência, para a aura humana, para as habilidades psíquicas, para alterar